Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está chegando agora, meu nome continua sendo Felipe Clemente. Esse aqui continua sendo o Zonecast. E antes de apresentar quem está aqui do lado, que vocês já estão vendo, obviamente, se vocês estão acompanhando pelo YouTube ou pelo Spotify, mas para quem está ouvindo nas outras plataformas, primeiro disclaimer. Odeio usar palavras em inglês. Então, primeiro aviso. Pode acontecer em qualquer momento de eu capotar, porque a Claro está tentando me derrubar. Segundo aviso. Eu posso eventualmente, no meio da fala, tossir. Está acontecendo muito. O Luquiba presenciou isso ao vivo ontem. Terceiro aviso. Eu amo Kevin Durant. Mas isso é um ponto para depois. O Luquiba já sacou por que eu falei que eu amo Kevin Durant. São esses 3 pontos. Daqui a pouco a gente fala. Boa noite, Fernandão. Depois de um longo e tenebroso inverno, cá estamos nós. Tudo bem com você? Fala, meu patrãozinho, Luquiba, todo mundo que vê e ouve a gente aqui no Zonecast. Eu estava dando uma olhada nos nossos arquivos, nos meus arquivos aqui. A nossa última gravação foi no dia 21/6, o nosso último episódio lançado foi no dia 22 de junho, ou seja, estamos gravando 35 dias depois nosso último episódio lançado. Mas que bom que estamos gravando, que bom que estamos de volta hoje sem a presença do mestre Eric. Mas estamos por aqui e, patrãozinho, se te consola, a tosse não é algo exclusivo seu. Se também no meio da minha fala eu tossi, me perdoem. É isso aí. A novidade é que pode ser alérgica essa tosse, Luquiba. Olha que beleza. E aí, Luquiba, como você vai? Você tá bem? Na medida do possível, né? Eu não tô tossindo, mas se eu falar um vai tomar no cu, é natural mesmo. Ai, caralho, essa é Tamo boa. bem, tamo bem. Faz tempo que a gente não se reunia aí pra falar. Aí eu tive que invadir lá o Entradas Extras, né? Na ausência do nosso querido Fernandão. Meio pirata ali, tipo, sabe? Tipo, invadindo a praia dos caras ali, mas foi bacana. Vamos ver se a gente consegue convidar um deles pra vir falar aqui com a gente também um dia desses. Vou pensar com carinho. Brincadeiras à parte, pessoas, como sempre, não esqueçam, por favor, de nos seguir nas redes sociais. TailgateZone no Instagram e no Facebook. TailgateZone_BR no Twitter. E faz de conta que não é o símbolozinho do cu ali, faz de conta que é o símbolozinho do TikTok. TailgateZone no TikTok. Estamos produzindo muito conteúdo por lá. O Teteu tá arrasando em videozinhos. Então, videozinhos não, videozões. É isso, porque são bons para caralho. Então, por favor, apareçam lá. Já deu aqui, se tivesse live, já teria derrubado a gente só por causa desses 2 caralho que a gente soltou aí. Mas, enfim, aproveitem lá o conteúdo e também, obviamente, o site que está bem movimentado. Resumos aí diários da MLB. Alguns outros textos de Summer League que a gente soltou recentemente. Tem Free Agents, tem muita coisa ali que tá rolando. O site está movimentado novamente. Do mais, diga aí, Luque, antes de eu chamar Não, o eu só outro. ia falar que o Elon Musk não ia aprovar essa nossa arte, porque já não é mais o passarinho, agora é o xizinho ali. A gente pode falar disso também. 35 dias, né, Fernandão? Em 35 dias, o mundo parece que capotou. Muita coisa aconteceu. É isso, tá vendo? Dá pra acontecer muita coisa em um mês. Não precisa nem de 4 anos de governo Bolsonaro pra dar um monte de merda. Em 35 dias, já dá um monte de merda. Mas enfim, seguindo aqui o nosso. Lógico que 4 anos de Bolsonaro pode dar muito mais merda, né? Ou então, se fossem mais 4, poderia dar muito mais merda. Mas enfim. 4 anos de Bolsonaro só dá merda, viu, patrãozinho? Não é que pode, só dá merda. Pois é, né? Eu adoro que a gente tem um conteúdo já muito lixado e eu sempre gosto de começar já o podcast separando aqui o joio do trigo, entendeu? E é isso aí. Seguindo aqui com os jabás, como eu sempre digo, você pode ouvir a gente em qualquer plataforma de áudio que está disponível. Deezer, Pocket Cast, Google Podcast, Spotify, a porra toda. Se você nos ver pelo Spotify, se você estiver no Spotify, você pode nos ver também, ver nossas carinhas. Se você for no YouTube, você também tem esse podcast lá e também pode ver nossas carinhas. Então, se você está vendo isso pelo YouTube, ou se você está sabendo agora,
sobre isso, corre lá no YouTube, se inscreve no nosso canal, já dá um like, faz um comentário aqui nesse podcast, ativa sininho e tudo mais, para o Google nos auxiliar, entendeu? Porque é isso. Eu não vou ficar reclamando do algoritmo dele. Ele entrega para todo mundo. É uma plataforma de vídeo que entrega vídeo para as pessoas. O que a gente precisa é mais engajamentos. Ou então, se não está engajando tanto, você que está ouvindo aí acha que a gente pode melhorar alguma coisa, dá um comentário também. Ajuda a gente a melhorar esta bagaça. É isso que nós queremos, fazer um conteúdo sempre de qualidade. Embora eu esteja com um cobertor nada a ver aqui atrás, embora a porta esteja aberta, vocês estão vendo um pedacinho da toalha ali no lavabo, entendeu? Assim, o cenário não é a coisa mais... O cenário do Fernandão realmente é uma coisa gloriosa. O do Luquiba também está muito bem feito, entendeu? Agora o meu tá essa calamidade aqui. Em algum momento eu vou arrumar esse cenário, mas não é o momento agora. Certo? Já prolixei demais, só que tem mais um bagulho que eu vou colocar aqui embaixo para vocês, que é um projeto audacioso nosso. Então, temos credenciais fornecidas pelo Comitê Olímpico Brasileiro, vamos cobrir o PAN. Só que para isso a gente precisa muito da ajuda de vocês. Então, entra aqui ó, no tzbr.online/tznopan 2023. Repito, tzbr.online/tznopan 2023. Confere esses dados do nosso projeto. Entra na página do Apoia-se, nos ajude. Ou então, também pode ser o Pix direto, tem um e-mail lá do Pix direto, pode também nos ajudar nessa empreitada. A gente coloca todas as descrições ali do que a gente precisa, quanto a gente precisa. Estamos em vias de comprar as passagens já nessa semana, então nos auxiliem, será de fundamental importância. Fundamental importância. Não sei se está tão bonita essa frase, mas respeitem. Deem uma folguinha, uma licença poética para o meu cérebro que está atrapalhadíssimo. E temos também agora a nossa rifa, né? Que a gente está lançando. Pode falar, meu querido, que é contigo. Não, pode falar, Luquiba, bem lembrado, eu tinha esquecido. Lançamos hoje, e eu esqueci, mas pode falar. Sim, lançamos hoje a nossa rifa para também dar uma complementada aí nessa ajuda, né? Que estaremos, né, rifando os 3 vouchers de jerseys, de camisetas, de times, a sua escolha, né? Serão 3 vencedores, cada um ganhará um voucher. E o catálogo é o catálogo do nosso querido parceiro, Mr. Varsity. E aí tem camisas de tudo quanto é tipo de liga, de time. Então, ficaria à vontade aí para você escolher qual camisa que você quer. É uma camisa por voucher, lembrando isso, não é outros produtos que ele tem lá, porque ele também tem agasalhos, bonés e tantas coisas fantásticas lá, mas seria só as camisetas de time. Então, participe, os links estarão nas nossas redes sociais aí, para você poder participar. A gente está vendendo a nossa rifinha só R$25, está baratinho, né? Uma camisa dessa custa em média R$400 a R$500, né? Então, você conseguir comprar uma camisa dessa por R$25 é uma tetinha, como dizem aí. Ai, que maravilha, esses adjetivos maravilhosos aí que temos no português. Agora eu acho que é isso. Agora eu vou colocar logo a vinheta, vamos pro ponto da semana. Aí eu elogio o Kevin Durant, a gente fala de qualquer coisa e é feliz. Corta, chuta, o importante é ser feliz, entendeu? O importante é ser feliz. Eu amo um homem chamado Kevin Durant, entendeu? Que estava numa reunião junto com Adam Silver. Adam Silver deu uma fungada nele e falou assim: isso aí é cheiro da erva do capeta. Aí o Kevin Durant falou assim: o capeta é o caralho. Capeta é o Bolsonaro, entendeu? Isso aqui é uma erva milenar que salva vidas, entendeu? E que, para nós que estamos aqui na NBA, é como se fosse um vinho, entendeu? Então, assim, larga logo, tira essa porra de substâncias proibidas, entendeu? Então, eu amo o Kevin Durant, entendeu? Muito, muito, muito claro esse rapaz aí. Foi uma das coisas que aconteceu durante esses tempos aí que estamos fora. Aconteceu muita coisa também. Tem contrato de Jaylen Brown, tem o filho do LeBron James dando um susto em todo mundo, teve All-Star Game da MLB, teve All-Star Game da WNBA, teve recorde batido pela Ionesco, recorde entre WNBA e NBA e a porra toda, já tem o Curry aí querendo fazer uma disputa só com ela para ver quem é o melhor de todos os tempos, a porra toda. Mas aí, se ele quiser fazer uma disputa dessa de todos os tempos, tem que meter o Red Miller nessa brincadeira também, entendeu? E aí eu vou respeitar esse bagulho.
Mas tem muita coisa que rolou. Rolou Summer League também, Free Agency, NFL que está em vias aí, já estamos com um pezinho, quase um pezinho em agosto, ou seja, um mês nos separa aí do retorno da NFL, mais ou menos. Então, muita coisa para falar, né, Luquiba? Muita coisa para falar, Fernandão. Eu gostaria só de, antes de passar para vocês qualquer coisa, a gente começar a discutir um pouquinho de cada coisa aqui, falar da Summer League aqui, queria dar uns panoramas, foi bem interessante. A gente já pôde ver o Mbanyama, a gente já pôde ver Brandon Miller, a gente já pôde ver o Scoot Henderson, que acabou tendo uma lesãozinha ali, a gente espera que volte rápido, o Amen e o Alzar Thompson, a gente viu bastante coisa interessante, mas o que eu gostaria de destacar na Summer League eu queria falar dos brasileiros, que nem o querido Xará, Felipe Martins faz o nosso beisebol, falando dos brasileiros pelas ligas aí, o Gui Santos, que já foi draftado pelo Warriors na temporada passada, já jogou Summer League, estava jogando na D-League, lá pelo associado do Golden State Warriors, teve uma belíssima Summer League esse ano e merece muita atenção desse Warriors aí, como jogador pelo menos de two-way aí, para ficar andando entre D-League e NBA, para ganhar um pouco mais de experiência também. Foi 17,3 pontos de média, 6 rebotes de média e 0,8 assistências. Ele jogou muito bem, com muito afinco. É um cara que consegue entrar no sistema ali, tem uma bolinha de 3. Pode ser um cara que ajuda bastante aí o Warriors. Queria trazer isso. Os outros brasileiros não tiveram tanto sucesso, né? O Iago não foi muito bem. Aliás, o Iago, que é uma aposta minha, até para a seleção nesse Mundial, eu acho que deve ser o melhor jogador que a gente vai ter em quadra aí. É o cara que deve pegar o bastão do Huertas aí como o nosso armador daqui para frente. Gosto muito dele, tem jogado muito bem. Agora tá Estrela Vermelha, se não me engano, ele vai jogar agora essa temporada. Então, mas pelo Bulls não foi bem na Summer League, não. E também o Márcio, que estava no Franca, jogou pelo Atlanta Hawks, também não teve muito destaque. Mas o Gui Santos foi um baita destaque aí dentro dos brasileiros e vale a pena ficar de olho no que o Warriors parar com ele aí no futuro. De resto, eu não vou nem falar do meu Pacers aqui, porque Jarvis Walker, eu estou apaixonado por esse homem também, maravilhoso, gostoso, cheiroso, forte, poderoso, uma potência, protege garrafão, tem as enterradas maravilhosas. Esse cara com Haliburton vai ser uma coisa linda de ver. Junto com o Miles Turner na defesa, enfim, não vou ficar divagando sobre o meu time, estou empolgadaço com o Pacers, só não estou empolgado que não chegou minha jersey do Haliburton a tempo do Rafa voltar para o Brasil. Mas, enfim, dito tudo isso, falei muita coisa, eu queria só falar de NBA mesmo com vocês, quero começar com essa liga maravilhosa que eu tanto amo. Tivemos muitas movimentações, Luquiba, você elencou todas elas no nosso site. Queria perguntar para vocês, o que vocês acharam, que time se preparou melhor, o que a gente pode começar a imaginar aí dos times. Eu acho que, eventualmente, não queria falar de Lakers, até pela camisa do Fernandão, mas teremos que falar, talvez tenha sido um dos times que mais melhorou de uma temporada para outra com free agency e tudo mais. Bom, realmente tem um elenco agora. A gente vai ter que falar por ele, vai ter que passar também pelo Suns, com certeza. Mas eu quero saber de vocês. Que time teve um destaque? E depois, ao final de tudo, a gente deixa o Luquiba chorar ou comemorar a renovação de Jaylen Brown. Não, acho que você já respondeu a sua própria pergunta, Cleio. O Porra. time que melhor. Mas o time que melhor se movimentou foi o Lakers. Não tem o que falar. Vários times conseguiram ou renovar os seus jogadores, que nem o Bucks conseguiu trazer o Middleton, trazer o Brook Lopes de volta. Tiveram vários times, né, nessa pegada, poucas trocas assim de jogadores mesmo, trocando de time, a maioria foi renovações de contrato. E o Lakers, para mim, foi o que mais acertou, porque conseguiu segurar de todos os seus free agents os principais e foi no mercado e trouxe contratações pontuais que deu profundidade para esse time. Então, acho que a própria resposta é o Lakers. O Fernandão pode falar até melhor, mas pelo que eu anotei aqui, foi o Gabe Vincent, o Taurean Prince, Cam Reddish, Jason Hayes e o Jackson Hayes, que são 4 jogadores que vão dar uma profundidade enorme lá para o Lakers. E a Lakers trouxe de volta o Hashimura por um preço razoável, trouxe o D'Angelo Russell por um preço razoável, e o Austin Reeves, mesmo sendo um jogador restrito, né, todo mundo fala, o contrato dele foi baixo. Foi baixo porque tinha limitações de contrato, né? Então o Lakers deu o máximo que poderia dar para ele, e eu acho que foi 56 milhões, 4 temporadas.
Então, assim, o Lakers está de parabéns, né? Já tinha um time, começou a se mostrar encaixado aí nessa última temporada, e agora talvez vai conseguir ter um elenco profundo aí para fazer uma corrida de playoffs maior do que conseguiu nessa última temporada. Mesmo assim, com esse time capenga, ainda deu trabalho. A gente ainda imaginou que pudesse passar, né, Fernandão? Mas o Nuggets é o Nuggets. Eu gostei muito, né? Eu gostei muito principalmente da manutenção do Reeves e do Rui Hachimura, né? O Rui Hachimura, que quando foi trocado, eu achei que tinha sido uma troca ruim dos Lakers, mas ele foi completamente o contrário do que eu pensei que ele pudesse ser nos Lakers. Ele foi muito bem, principalmente nas séries de playoffs, nas 2 séries de playoffs que os Lakers jogou. Ele teve muito bem, então a manutenção desses 2 caras foi muito importante. Eu acho que perder o Austin Reeves seria um baque grande na estrutura que os Lakers pensam para frente, para o time. E aí esses caras, né, que o Luquiba citou ali no começo, para dar profundidade para os Lakers. A gente falou muito aqui, né, que tanto o Lakers quanto qual era outro time muito envelhecido, Luquiba? Que a gente falava muito, e Phoenix Suns, né, precisavam muito de ter o seu quinteto jogando pouco durante as séries e conseguindo sucesso máximo. Quando as coisas encrespavam um pouco mais, a gente via que esse quinteto, em séries muito prolongadas, acabava se cansando, abrindo o bico. E eu acho que agora os Lakers, com a chegada de vários jogadores bem jovens, e a manutenção de jogadores jovens, né, Reeves e Rui Hachimura são caras novos ainda. Acho que foram ótimos movimentos dos Lakers. Lakers que já não tem muito mais quem escolher em draft, mas pelo menos ali nas trocas e nos negócios feitos ali nos bastidores, conseguiu ser bem sucedido. A gente tá falando no Lakers, então a gente tá falando de uma rotação aí que o starting five seria... Provavelmente vai ser o Vincent, acho que difícil o Russell pegar essa titularidade, até pelo que o Vincent fez na temporada passada. Então a gente tá falando de um Gabe Vincent junto com o Austin Reeves, junto com o LeBron, junto com o Vando, que não é o Vando das calcinhas, mas é o Jared Vanderbilt, que é muito bom jogador, e o Anthony Davis. Então assim, a gente tá falando de um start five muito bom, e a gente tá falando de um banco que vai ter o D'Angelo Russell, Ken Reddish, Jackson Hayes, para substituir um Davis que não tinha minimamente um cara reserva bom, o Hashimura, Taurean Prince. Então, além de trazer caras que complementam, traz cara que tem experiência, né? Tem uma experiência já na liga, então é bem interessante. Mas, já que a gente falou do Lakers, a gente tem que falar, e eu tinha separado aqui, eu tô enrolando porque eu estou procurando que eu tinha separado, da rotação e do Phoenix Suns mesmo, falando o que a gente espera desse Phoenix Suns, que vai ter como o quinteto titular: Booker, Bradley Beal, Okogie, Duran, Ayton, tem um Bol, que tá todo mundo falando de Bol agora, que provavelmente, como o Eric fala, e assim, ninguém sabe do Bol porque ninguém vê o Magic, né? Eu que vejo essas coisas, tipo Magic, Pacers, essas merdas, assim, quem vê é eu e o Eric, né? Então, a gente sabe que é divertido ver ele jogando, né? E também ver os comentários do Kevin Durant, né? Falando que ele também realmente é um jogador impressionante em quadra. Então, vai ser interessante, né? E ainda eles estão falando de Eric Gordon, numa rotação que era uma rotação problemática no ano passado. O Watanabe, que ninguém falava dele lá no Nets, mas agora vão começar a ver quem é o Watanabe, também é um cara interessante. Então, começa a ficar mais interessantinho esse banco aí também do Phoenix. Sem Monty Williams agora, né, que acabou pagando o pato aí, mas, enfim, dá para esperar bastante desse Phoenix Suns. Tem mais alguém que você acha que trabalhou bem, Luquiba ou Fernandão? Você tem algum palpite fora esses dois que são os óbvios, né? Olha, eu não acho que o Phoenix trabalhou bem. Eu já discordo de você. Porque, assim, você trocou o Chris Paul pelo Bill, né? E aí você não supriu a carência do time, que era o quê? Profundidade. Você falou de vários jogadores que eles trouxeram, né? O Watanabe, o Kogi, o Gordon. Eu não vejo isso da mesma profundidade como, por exemplo, o Lakers fez. Que o Lakers conseguiu trazer profundidade de jogadores relevantes e pagando um preço barato. Então, assim, eu não acho que o Phoenix fez um bom trabalho. Eu acho que o Phoenix vai ter o mesmo problema que teve temporada passada. Tem um quinteto muito forte e não vai ter banco, que é o que o Fernando acabou de falar. E aí, ao longo da temporada, isso vai dar problema depois dos playoffs.
Então o Lakers conseguiu de fato curar isso, o Phoenix não. Eu acho que tiveram vários times que trabalharam bem, né? É que você perguntou para mim quem foi o melhor. Para mim o melhor é o Lakers disparado, mas vários times trabalharam bem. Eu gostei do trabalho que o Celtics fez, eu vou depois falar a respeito mais tarde. Eu gostei de trabalho que o Denver fez, né? O Denver está sempre, parece que acertando a mão em draft, em renovações, tal. Conseguiu trazer o Red Jackson e o DeAndre Jordan de volta. Acabou perdendo, né? O Brown ali para o seu Pacers, mas ali também não tinha como segurar, né? Pelos valores. Trouxe o Justin Holiday, que eu acho que é uma contratação muito boa pelo valor que o Nuggets pagou. Gostei dos movimentos que o Warriors fez. Eu acho que o Warriors também é um time que deu um salto, né? Porque conseguiu renovar com o Damon Green, consequentemente teve que você mandar o Poole embora, né? Porque os dois não coexistem ali. E aí você trouxe o Chris Paul, que é um ball handler. Talvez isso precisava, porque o Curry, quando ele joga de point guard, não funciona muito bem. Agora, quando ele joga de shooting guard, porra, cara, aí, meu irmão, vai ficar de olho nesse Golden State aí, que eu acho que vai fazer barulho. Gostei do seu Pacers também, né? O Bruce Brown, tudo bem que foi um contrato um pouquinho caro, né? Salgadinho, mas conseguiu renovar com o Haliburton, trouxe o Obi Toppin do Knicks, que eu acho que é uma boa aposta pro Pacers, né? Não funcionava tanto ali no Knicks, mas eu acho que nessa rotação do Pacers vai funcionar. Gostei Dois também. papelzinhos de top usado, né? Ainda tem esse ponto, né, Sim, Luque? sim, Dois sim. papelzinhos de top usado. Exatamente. Como eu falei, o Bucks também conseguiu trazer de volta as principais peças, né? Trouxe o Middleton, o Brook Lopes, renovou com o Jay Crowder, né? Então, assim, eu acho que vários times conseguiram fazer a lição de casa. Mas, para mim, o que mais se destacou foi o Wizards. Era um time que tentou apostar, não funcionou, e aí ele falou, bom, vamos apertar o botão de reset e vamos começar tudo de novo. E aí mandou praticamente todo mundo embora. Mas foram trocas muito interessantes. A troca do Bill, todo mundo pode falar, mas o Wizards não conseguiu nenhuma escolha de primeira rodada. Conseguiu 6 escolhas de segunda rodada. 6 escolhas de segunda rodada. Conseguiu o trade up com o Pacers, né? Porque foi uma troca tripla. Aí o Wizards subiu para 7, pegou o Bilal e o Pacers caiu para 8º para pegar o seu ídolo aí. Pegou o Bilal e passou o Walker. Que beleza. Trouxe o Shamek, né, não vai ser tão interessante assim, mas além dessas 6 escolhas de segunda rodada, tem 4 trocas de primeira rodada com o Phoenix. 24 e 26 provavelmente não vai rolar, porque a escolha do Phoenix deve ser mais alta do que a do Wizards. Mas 28 e principalmente 30, eu acho que é aí que está a chave do Washington, porque esse time do Phoenix tem uma janela que já envelheceu, e eu vejo esse time de 28 para frente em renovação. E aí vai ser o grande ouro dessa troca. E aí, além disso tudo, trouxe o Chris Paul, né, nessa troca. E aí pegou o Chris Paul, mandou lá para Golden State pelo Jordan Poole, que esse sim é um cara que talvez vai iniciar, né, esse processo de renovação com o Wizards. Trouxe outros jogadores não tão interessantes, né, o Baldwin Jr., o Rollins, que talvez só peças pontuais. E aí conseguiu também uma escolha de primeira rodada, mas essa é protegida, top 20, então teoricamente não vai ser tão interessante assim, e uma escolha de segunda rodada. No geral, conseguiu remontar, né, o time por draft, e aí você tem várias escolhas de segunda rodada que você pode usar para subir, então a gente viu bastante nesse draft times subindo e descendo por escolha de segunda rodada, e aí eu acho que foi interessante. A única troca que pro Washington eu não gostei foi a troca que foi boa para a gente, para o Celtics, porque o Washington em si não levou praticamente nada de interessante nessa troca. Né? Não levou escolhas boas, não levou jogadores bons. Né? Eu vi o Memphis perdendo 2 escolhas de primeira rodada, mas trazendo o Marcus Smart. Então, para Memphis fez muito sentido. Eu vi o Celtics trazendo o Porzingis, perdendo o Marcus Smart e ganhando 2 escolhas de primeira rodada. Então, para o Celtics fez um sentido absurdo. E o Washington, que teoricamente perdeu o melhor jogador na troca, não foi o grande vencedor dessa troca. Então, essa troca em si, para mim, ficou um pouco estranha. Mas, no geral, eu gostei bastante do trabalho que o Washington fez. Deixar o Fernando falar, que depois eu falo do Celtão. Celtão e do Brown. Falo muito aí de Washington, de Lakers, de Phoenix.
E o time que tinha muito dinheiro para trocar, comprar, fazer o que fosse preciso, que era Houston. O que vocês acham? Como é que foi a movimentação de Houston? Olha, eu acho que o Houston deu overpay no Dillon Brooks, porque você pagar 80 milhões por 4 anos para ele, desculpa, já começou errado aí. Você vê o Westbrook, que é teoricamente a comparação do Dillon Brooks, ele renovou por, sei lá, 6 milhões em 2 anos. Então, assim, eu acho que ali foi dinheiro jogado no lixo. Você trouxe o Jeff Green por 2 anos, 16 milhões, que é um cara de elenco ali, mas ainda assim 8 milhões por ano, acho que é muita coisa. Você trouxe o Van Vliet, que você pagou 130 milhões por 3 anos, que eu acho que é um contrato absurdo para um jogador como o Van Vliet. Eu não acho que ele vale tudo isso. E talvez são peças que não vão fazer esse time de Washington, de Houston, ser um contender. Né? É um time que estava com uma renovação interessante, com um processo de rebuild interessante, com boas escolhas de draft. Inclusive, para mim, foi um dos times que melhor draftou, né? Porque pegou os seus 2 principais jogadores e ainda pegou um deles na 20ª posição, né, que é o Ken Whitmore, que ninguém imaginou que fosse cair tudo isso, e caiu para a 20ª, então para o Houston foi sensacional o draft. Mas eu não gostei das movimentações de free agency, Fernandão. Eu acho que queimou dinheiro e talvez isso possa atrasar um pouco esse time, porque eu não acho que Dillon Brooks e Van Vliet vão ser a solução do Houston. E aí você congelou um salário, teoricamente, né? Você janela de 3 anos, você vai estar apertado por conta disso, e aí talvez toda essa garotada que vai começar a despontar, você vai começar a ter que tomar decisões de trocar, tanto que teve que trocar, né, o Kenyon Martin Jr., que aí eu acho que foi uma peça errada, né, de você ter mandado embora, e aí você vai ver provavelmente movimentos como esse. Então eu não gostei do que Houston fez, não. Eu vou discordar um pouquinho do Luquiba. Quanto ao Dillon Brooks, eu tô contigo. Não abro. Para mim, esse foi o grande erro deles. O Van Vliet, eu acho que é o preço que você paga num mercado que tinha basicamente ele de shooter pudido. Era ele. Então eles pagaram o valor que tinha no mercado. Eu gosto dessa contratação bastante. E é o que você falou. Eles acertaram muito no draft. Eles acertaram demais no draft. E o Ken Whitmore vai... já pode anotar aí. Eu vou queimar a língua com certeza depois, mas anota aí. É o estilo pra caralho desse draft. Assim, mas fácil. Fácil. A galera vai pagar caro pra você deixar desse cara cair pra 20ª posição pra Houston. O senhor Jabari jogou demais na Summer League também. A gente tem que tomar cuidado com esses overreactions aí de Summer League, mas ele jogou demais e mostrou um basquete que ele não tinha mostrado até então. Então, eu acho que esse time pode começar a azeitar. Não é para esse ano, não sei se por ano que vem, mas talvez o último ano de contrato do Van Vliet já seja um time bem interessante, e aí depois eles veem o que eles fazem com isso. Eu acho que fez certo, sim, eu gosto, não acho excelente como as outras que a gente falou, mas eu gosto. Eu discordo no sentido de todo o resto. Dillon Brooks, eu concordo muito com você, muito, muito. Pra mim, esse cara tinha que jogar lá na China, sei lá, se perdeu. Ele se perdeu no papel. Não, eu acho até que o Van Vliet foi uma boa contratação, mas também estou com o Luquiba. O preço foi muito, muito acima. Eu sei que o âncora do nosso podcast é o Patrãozinho, mas deixa eu fazer mais uma pergunta. Marcus Smart e Derrick Rose nos Grizzlies são boas companhias para o Ja Morant? Pra mim, com certeza. E se você falar de Derrick Rose perto de mim ainda, sou apaixonado por esse homem chamado Derrick Rose, que pra mim é assim, se existe uma coisa que a gente pode colocar na palavra resiliência no dicionário, assim, Derrick Rose. Pra mim é isso. Esse cara, pra mim, eu sou apaixonado por ele. E ele tem essa mentalidade, né? Ele é um cara, ele vai ser um cara mais paizão pro Ja Morant, eu acho. Que é um cara que também teve uma infância também muito difícil, tal. Ele vai conseguir colocar juízo na cabeça do Ja Morant. E o Marcus Smart é o cachorrão, né? O bicho vai dar um gás para esse time do Grizzlies que a gente não via no Grizzlies. Vai dar uma pegada diferente para esse time. Eu gosto. Eu confesso que quando saiu primeiro a notícia de troca do Porzingis, que não era o Marcus Smart, né, que era o Brogdon, eu tava estupidamente feliz. Falei, o Celtics conseguiu um cara que precisava numa posição que precisava e perdeu um cara que não vai fazer falta pro time titular. É um jogador, melhor sexto homem, se eu não me engano, mas pro time não iria fazer falta. O Celtics estava bem encaixado e conseguiria dispensar o Brogdon sem se preocupar.
Aí não deu certo por conta do Clippers, que iria receber, né, o Brogdon, não gostou dos exames físicos, e aí veio a segunda troca com o Smart. Eu confesso que eu fiquei com um sentimento em dúvida. Porque assim, feliz pelo Porzingis, porque eu acho que era uma contratação necessária para Boston, mas ao mesmo tempo triste, porque você está perdendo um cara como o Smart, que é a identidade de Boston. Ele é o cara que o que foi o Clê falou, resiliência. Ele é o resiliência de Boston. Ele é o cara que melhor, né, transparece isso. E aí eu me lembro de outra movimentação uma década mais ou menos atrás, quando o Tony Allen saiu daquele time vencedor do Boston de 2008 e foi para o Memphis. E você vê o impacto que ele teve em Memphis. Eu acho que é o mesmo impacto que o Marcus Smart vai trazer para lá. Eu acho que essa é uma troca que, para frente, o Boston vai acabar se lamentando de fazer, porque a gente não sabe como vai ser a saúde do Porzingis, né? E a gente já sabia o que a gente tinha no Marcus Smart, o contrato dele não era tão caro pelo que ele trazia para o time. Mas eu entendo que Boston precisava mudar, porque do jeito que está, não ia para lugar nenhum. Eu sempre falei isso, que não era um time campeão, não jogava como um campeão, não tinha aquela garra de campeão, então talvez essa movimentação possa ser que mude alguma coisa. E para o Jamoran, cara, eu acho que é fantástico você trazer dois caras desses para o vestiário. Eu acho que Memphis acertou 1000%. Não tem o que dizer. Palmas pelo preço que pagaram, foi fantástico. Não perdeu nada de valor, né? Porque as escolhas de primeira rodada, uma foi do draft desse draft agora, que foi a 25, que para Memphis não faria tanta diferença assim, e a outra é do Warriors, né? Não é a própria do de Memphis. Então, para Memphis foi fantástico essa movimentação. Até porque esse time de Memphis, com o Jamoran realmente jogando e com a cabeça no jogo, é um time que tem peças já interessantes, né? A gente fala do Bane, a gente pode falar do Brandon Clark. Aliás, não, né? Viajei. O Brandon Clark não tá mais lá. Olha eu viajando. Mas é um time que tem o JJJ, né? O Jaren Jackson Jr. Então, assim, é um time que já tem peças interessantes. E ele traz alguém que complementa e ajuda em vestiário, que é o problema de um time que é muito jovem. Costuma ser essa porra do vestiário mesmo e a molecada que se perde. Então, eu adorei as movimentações de Memphis, gosto bastante. O que você comentou alguma coisa? Ah, lembrei, tá? A gente falou do Marcus Smart. Queria colocar um negócio aqui, mas uma bold minha também, que está para nascer um novo Marcus Smart na NBA. Anotem esse nome, Marcus Sasser, do Detroit Pistons, que foi draftado agora nesse time draft. Para mim, ele é um protótipo de Marcus Smart. Então, aguarde e verão. Eu falei isso várias vezes antes do draft, e ele teve uns 3 lances na Summer League que eu falei assim, aí, ó, é isso que eu falo que esse moleque é o Marcus Smart. Então, olho nesse cara aí também. Fernandão, você ia fazer mais alguma pergunta? A gente chegou a comentar... Não, a gente chegou a comentar a respeito dele antes do draft, né? Inclusive, exatamente essa fala mesmo, que ele era o cara que talvez não iria trazer pontuação, mas iria trazer a garra, o coração para o time. Então eu concordo contigo. Eu não acho que é uma bold prediction, não. Eu acho que é bem por aí mesmo. Eu vou fazer minha última pergunta, patrãozinho. E aí, pensando num time que muita gente na temporada passada falou que poderia ser, que era um dos candidatos a campeão, foi nos playoffs, mas mais uma vez foi mal sucedido nos playoffs e pela movimentação dessa off-season não me parece ser um time que vá se manter em condições. 76ers, como é que fica esse time para vocês dois? Essa pergunta é boa, Fernandão. Essa pergunta é boa. Para mim, o Sixers ainda é bem incógnita. Não sei para você, Luquiba. Eu tô esperando ver o que vai acontecer com o Harden. Antes de não sair, né? Porque assim, o Harden não vai ficar. Isso já tá quase que claro, que o Harden não vai ficar lá em Filadélfia. Então, antes de não ter essa movimentação... Falta para Houston, Luquiba? Então, ninguém ainda sabe de fato o que vai acontecer. E tem outro fator, né? Tem o Lillard também, que tá na pista ainda. Não, sim, mas o Lillard ele já falou, ou é Miami ou é nada. Então, assim, do Lillard não tem tanta diferença. O Portland pode perfeitamente bem querer trocar com qualquer outro time, porque ele não tem o gatilho da no trade clause. Só que aí o Lillard, né, como é que você vai trazer um cara que não está satisfeito aqui? Então, fica aquele risco. Agora, o do 76ers, já ficou claro que o Harden não vai continuar.
ele deu o opt-out, né, para poder renovar e ganhar mais dinheiro, mas de fato não é o futuro dele em Filadélfia. Então, enquanto não resolver a situação do Harden, é difícil você falar. Porque você trouxe o Montrezl Harrell, que eu gosto, né, dele. Você tem uma péssima experiência no Lakers, né, Fernanda? Mas eu gosto dele. Eu acho que ele vai ser um bom reserva pro Embidão. Você traz o Pat Beverly, que é um cara que eu gostaria de ter visto ele no Celtics, né, pelo que ele traz. A gente perdendo o Marcus Smart, talvez poderia ter um substituto. Então você talvez consiga ter um time um pouco mais aguerrido. Só que enquanto você não solucionar o caso do Harden, é difícil de você falar para onde que vai esse Philadelphia. Eu já achei que foi interessante a troca que eles fizeram. Trocou um médico por enfermeiro. Eu acho que isso para Filadélfia foi a chave, porque eu sou apaixonado pelo Doc Rivers, eternamente grato pelo o banner de 18 que ele trouxe, né, com a mentalidade Umbutu e toda a história fantástica daquele time, e eu achava que ele deveria ter uma chance como ele teve no Philadelphia. Só que aí você tem os seus principais jogadores te deixando na mão. Então ali foi claro que era para derrubar o treinador. E aí você traz o cara que era o melhor, para mim, era o melhor nome do mercado, que era o Nick Nurse. Né? Então, eu achei que Philadelphia já deu um ponto certo fazendo isso. Mas o que o time vai fazer, eu ainda espero primeiro acontecer, o que vai acontecer com o Harden para poder te responder isso, Fernandão. Vamos ver as cenas dos próximos episódios, então, Fernandão. E ainda na pegada de 76ers, compromete a permanência do Embiid? Em alguma medida? Ele já soltou, né? Ele falou que se não tiver um time para competir por título, se ele não tiver o risco de conseguir um título, ele cai fora. Então, a gente já teve uma conversa há muito tempo atrás sobre as estrelas ruins, né? Que é aquele cara que é uma estrela, é inegável, só que vale a pena você ter um cara desse no seu time? A gente já debateu isso. O Embiid, para mim, é um desses. Ele é um cara que não tem nem como discutir o talento dele, o que ele traz para o jogo, né, o que ele traz para o time. Só que, dependendo do time que ele vai cair, será que vale a pena? Para Filadélfia estava aquela trust the process, né, aquela história toda. Aí começou a montar um time fantástico, né, e você foi ver um por um que foi caindo as pessoas que foram trazendo. E aí depois você começa a perceber que o Embiid estava derrubando essas pessoas. Né? Então, assim, o Embiid, para mim, é aquele jogador que não vai a lugar nenhum. O Embiid. Né? Ele pode ganhar outro título pessoal, né, como ele ganhou o MVP, mas ele não vai ser aquele cara que vai levar algum time a algum lugar. Ele vai ser, para mim, tipo um Westbrook da vida, que é o cara que vai jogar por estatísticas, jogar por prêmios individuais, mas que você não quer no seu time. Então, para mim, se eu fosse Filadélfia, eu capitalizaria em cima dele e do Harden, aproveitaria os dois ainda agora, tentaria remontar esse time, pegando jovens jogadores, que eu acho que faz muito mais sentido para Filadélfia, porque já deu para ver que com esses dois o time não vai a lugar nenhum. E aí você já começou no banco, né? Você tendo o Nick Nurse lá, eu acho que já é o momento agora para você fazer essas movimentações. Troca esses caras, deixa o Nick Nurse arrumar a casa, que aí você vai ter a consistência que você vê em Toronto. A gente trouxe aquela estatística dos últimos 10 anos. Toronto só teve uma temporada com recorde abaixo de 50%. E isso é o Nick Nurse. Então, eu acho que é por aí. Não só o Nick Nurse também, né? Mas assim, o Nick Nurse é um cara que sabe trabalhar essas promessas, esses talentos, assim. É um cara de vestiário muito bom também. E eu também gosto bastante do Nick Nurse aqui. Eu queria só levantar um ponto sobre o Embiid, antes da gente... Primeiro, Fernandão, você vai fazer mais uma pergunta? Última pergunta, eu prometo. Então só segura rapidinho, só para terminar de falar do Embidão, então. Eu acho que tem um pouco não queria falar raiva, porque não é essa palavra. Mas eu acho que a gente tá muito com ele no foco, obviamente, porque ele ganhou MVP. Todo mundo esperava que outro cara ganhasse MVP, não ele. E aí também a performance depois, no último jogo contra o Celtics também, que acabou eliminando, não foi ok. Então tá todo mundo com essa imagem dele agora também. Então ele virou uma figura contraditória e não grata, eu acho. Portanto, eu não descartaria ele assim tão rápido, assim como uma estrela ruim. Apesar de compreender e entender o que o Luquiba falou. E era isso, Fernandão. Agora pode fazer a pergunta.
Não, do Embiid eu tenho dúvida só onde é que ele caberia, entendeu? O Luquiba falou esse lance dessa estrela ruim e tudo mais. Não, Phoenix não cabe mais, pô, não é possível. Vou mandar o Ayton para Filadélfia, entendeu? Ayton, vai para Filadélfia. Estou tentando se livrar do Ayton já, manda para Filadélfia. Mas, patrãozinho, foi bom você ter falado do Phoenix, porque era justamente sobre o Phoenix que eu ia fazer a minha última pergunta, a minha última intervenção como co-âncora do nosso Zonecast. Frank Vogel vai destruir o Phoenix, sim ou com certeza? Não vai não. Quem vai destruir vai ser o próprio vestiário. Eu boto fé nisso. Eu boto muita fé nisso. Concordo. Vai lá, Concordo com o que você falou. Eu não acho que o problema é o Frank Vogel. Eu não acho que foi o Frank Vogel que destruiu o Lakers, Fernando. Eu sei que você tem essa raiva dele, mas não adianta. Você tinha um time montado para ter 2 jogadores só. Você não tinha o suporte necessário. E aí o cara fez o que tinha que fazer. Eu acho que o Clay acertou. Você perguntou do Embiid, para onde o Embiid iria. Se eu fosse o Philadelphia, eu ligaria para Orlando, falaria com o Magic, pegaria 2 jogadores jovens lá. Eu acho que faz sentido para os dois. Para Orlando, você manter o Wagner. A ausência do mestre Eric aqui para eu também acho. Longe disso. Eu acho que se você mantém o Paulo Banchero, você mantém o Franz Wagner e você traz o Embiid para Orlando, é um time fantástico. Né? E aí você manda o Suggs, de repente, para Filadélfia, que já perdeu espaço, né, em Orlando. Você manda o Markelle Fultz de volta para Filadélfia. Não sei se ele vai gostar disso, mas o Orlando tem as peças necessárias para você fazer essa troca e que faria sentido para os dois. Porque se você pega um Orlando com esse trio, né, o Paulo Banchero, o Franz Wagner e o Embiid, eu acho que vai dar muito certo para o Orlando, né, porque são jogadores talentosos que ainda não têm o ego alto e talvez o Embiid aí poderia sobressair. Né? E o Orlando tem tradição de ter um pivôzão. Né? A gente fala de Shaquille O'Neal, a gente fala de Dwight Howard. Então, assim, eu acho que seria um match bem legal para os dois. Eu estava falando no mudo. Então, eu pensei em um cara aqui, eu pensei num time enquanto você estava falando, que eu não sei se a gente, até por conta desse negócio, dessa memória recente do Embiid, eu quero encerrar logo quando a gente fala de Jaylen Brown, tá? Mas eu não sei se ele seria a melhor pessoa para mentorar um calouro. Mas, dito isso, eu não sei se também é uma coisa que eu tô muito recente na minha cabeça, um time interessante para o Embidão seria o Mavericks. Porque a gente tá falando de um time que tem como o pivô titular, provavelmente, o cara que veio do Kings, o Holmes, Richaun Holmes, se eu não me engano. E a gente tá falando de um reserva que seria o Derek Lively, que foi draftado agora, que tem um pai do potencial. Não sei se de repente botar um Embidão ali de 5 e esperar o Lively virar o cara, não sei. Cara, você tá querendo colocar o Embiid num time que tem Kyrie Irving. Não tem como funcionar. Não tem como funcionar. Ai, caramba. É outra mais estrela. Não tem como funcionar. Então, desculpa, Clay. Para mim não faz sentido zero você juntar o Embiid. Qual é a diferença para mim do Kyrie pro Harden? A nível do que traz para o jogo, a nível de status, não tem tanta diferença um para o outro. Então, eu não acho que para o Embiid funcionaria. Para Dallas, talvez funcionaria, não sei. Mas a gente já teve tantos casos recentes aí de super times que naufragou, então, para mim, poderia ser mais um caso. E agora também, quando você falando, tem outro ponto aqui que eu pensei. É um time que o Doncic precisa ter a bola para ele. O time que o Embiid for é um time que a bola precisa estar com o Embiid. Então, realmente pode não ser um perfeito encaixe. Mas eu tô tentando enfiar o Embiid em vários times aí para ver se afunda de vez. Eu disse do Magic não para zoar, mas eu acho que de fato faria sentido. Né? Eu já tinha conversado com o Eric antes de começar o draft, que para mim faria sentido para o Orlando trazer um pivô, trazer um 4, alguma coisa nesse sentido, que eu acho que é o que falta para esse time. Né? Porque o time foi construído de uma forma que talvez precisa de um cara como o Embiid. Então eu acho que faria muito sentido. Luquiba, eu acho que Detroit e Orlando seriam 2 boas casas pro Embiid. Mas pensando naquilo, né, que foi o mote aqui da nossa início de conversa sobre o 76ers e sobre o Embiid, né, dele falar que
se não tiver condições de brigar por título, ele vai para outro canto. Eu não sei se ele estaria disposto a aceitar um tempinho de luta com o Detroit, ou então com o Orlando, até ser um time que pudesse brigar. Então, eu acho que sim, são duas boas casas para ele, mas acho também que ele quer chegar num lugar onde ele encontre alguém que possa dar suporte para ele ser campeão. Dallas seria um bom lugar, mas, de fato, Kyrie Irving e Embiid juntos não seria nada bom. Eu acho que acabaria respingando no próprio Doncic, e isso não ia dar muito certo. Ô, Fernandão, eu vou ter que discordar com muito respeito. Eu sei que o Detroit, eu até fiquei pensando aqui, eu até abri para ver o roster deles. Eu vou ter que discordar com respeito de Detroit. Eu acho que Detroit não teria que fazer isso, não. Eu acho que Detroit tá montando um time bem legal e bem jovem. Trazer um cara como ele não seria um encaixe legal, não. Ainda tem o Jalen Duren que tá jogando muito, cara. Então, não sei se... E eu acho, honestamente, que se você coloca o Embiid no Magic segurando o Paulo Banchero, segurando o Wagner, eu acho que o Magic é time para brigar por playoffs. Eu não digo contender. Eu não digo contender, Fernandão, mas eu acho que já vira um time para brigar por playoffs. E aí, playoffs, a gente sabe, é outro campeonato. Mas beleza. Vou interromper vocês agora, porque a gente tem que falar de contratos. Falei, Fernandão. Ah, não, era só o... Vamos falar de contratos. Vamos falar de contratos. Vamos falar de contratos e eu vou misturar um monte de liga aqui, tá bom? Pra gente falar de contratos. Porque a gente vai falar do contrato de Jaylen Brown, a gente vai falar do contrato do Saquon Barkley, a gente vai falar do contratão que tiveram o Justino Roberto, o Robertinho, o Justin Herbert, e também o contratão que o Andrew Thomas recebeu hoje ou ontem, não lembro agora, do Giants. Contratão mesmo. Então tem bastante contrato assim. O contratão do Roberto Manfredo. Exatamente. E para finalizar, e para a gente xingar bastante e terminar com o astral lá no alto desse podcast, a gente vai meter o pau nesse contratão de Roberto Manfredo aí. E eu vou deixar o Fernandão destruir o Manfredo, pegar um taco de beisebol, dar na cabeça dele se quiser, inclusive, virtualmente e também só ilustrativamente, não necessariamente que eu vou segurar o Roberto Manfredo aqui e o Fernandão vai dar uma cacetada nele. Falei demais, né? Ô, Luquiba, começa aí pelo Jaylen Brown, então, vai. Eu queria ter trazido essa discussão antes de fato de ele ter assinado o contrato, porque já era uma discussão que todo mundo questionava se valia ou não a pena você dar um contrato desse para ele, porque era um contrato que faria ele o jogador com o maior contrato da história da NBA. Você dá um contrato de 5 anos, de mais de 300 milhões, é uma coisa absurda de você pensar. Aí você para pensar o que aconteceu nessa temporada, né? Nessa pós-temporada e off-season, né? Aí você vê o contrato do Bane, que você citou, né? Ele assinou por 5 anos, 200 milhões. Você vê o contrato do Haliburton no Pacers, 5 anos, 260 milhões. E aí você vê, né, que jogadores que talvez não são o melhor da liga ou o top 5 da liga, com todo respeito ao Haliburton, você sabe que eu também adoro ele, mas ainda não é uma estrela a nível de você falar, pô, esse cara é o cara que você põe nas costas que o cara vai fazer acontecer. E aí, o Jaylen Brown também é um cara assim. Ele é um cara que é uma estrela, é um cara que tem potencial para ser, mas ainda não é isso. E você dar um contrato de 300 milhões para um cara desses, era certo ou não? E aí você vê o movimento da liga que está acontecendo. Você vê cada vez mais as estrelas mandando no time, né? Isso, para mim, é uma situação que está começando a ficar perigosa, porque está acontecendo isso. Você vê jogadores fantásticos ganhando rios de dinheiro. Você vê jogadores não tão fantásticos ganhando rios de dinheiro também. E aí você vê jogadores medianos não ganhando o dinheiro que de fato eles mereciam ganhar. Vários jogadores que teoricamente assinariam contratos do mid-level, né, que é aquele que ganharia um contrato de 6 a 10 milhões, esses caras estão assinando pelo mínimo de veterano, porque já não sobra folhas de teto salarial para você complementar esses caras. Então você vê isso na NBA, você vê isso na NHL principalmente também. Está acontecendo esse movimento. Isso está preocupando para o futuro. Do Jaylen Brown, que eu queria falar, para o Celtics, não tinha o que fazer, você tinha que dar esse contrato. Você não tem como você perder, né, esse ativo que você tem no time. Porque se você não dá o contrato, o cara estaria no último ano agora,
né, queria entrar essa temporada, o cara ia embora e você ia ficar, né, sem reposição, sem nada em troca. No máximo você ia conseguir uma troca de final de temporada, e aí você ia conseguir uma escolha baixa, sabe? Você não ia conseguir o retorno necessário. Então, você acha que fez o que tinha que fazer. E eu acho que ainda, pelo menos, não colocou o no trade clause, eu acho que era o único, talvez, argumento que o Celtics poderia, né, segurar, e de fato conseguiu segurar. Então, isso talvez para o futuro, para o Celtics, possa ser o primordial. E esse contrato, né, do Brown, ele não começa agora, né? Ele ainda tem mais um ano de contrato, então essa temporada 23-24 ele joga sob ainda o contrato antigo, e aí começa a valer na próxima temporada. E no final dessa temporada tem o Jason Tatum, que você vai ter que dar um contrato maior do que esse, né? Porque se você deu 304 para o Brown, aí você vai ter aí provavelmente um aumento de 10% de folha salarial, aí você vai dar um contrato provavelmente na casa de 320 a 330 para o Jason Tatum, e aí vai começar a vir cada vez mais esses contratos. E aí você pensa, 300 milhões. Quando você explana como vai ser a construção do contrato, o último ano de contrato ele vai ganhar 69 milhões. 69 milhões. Se você pegar o Celtics que eu falei lá atrás, de 2008, o quinteto titular não ganhava isso. E você tinha Kevin Garnett, você tinha Paul Pierce, você tinha Ray Allen, Rajon Rondo e Kendrick Patrick. E os 5 juntos não ganhavam isso. Você lembra lá atrás, quando teve também o Big 3 de Miami, com o LeBron James, o Chris Bosh e o Dwayne Wade. Os 3 juntos não ganhavam isso também. Então, assim, você vê cada vez mais está chegando num absurdo esses valores, de jogadores que talvez não são a cara da liga, estão começando a ganhar dinheiro, né, por vários motivos. Não vou tirar o mérito do Brown, ele merece, é um jogador competente e tal, mas está indo para um caminho que está me preocupando. Eu acho que do Brown, né, era basicamente isso que eu queria falar. Deixar vocês falarem, que a gente conversa mais a respeito dos outros contratos. Eu acho que depois a gente já pode começar a falar dos outros, mas eu só queria levantar um ponto. Como você comentou do Haliburton, e eu quero trazer, eu não quero falar do contrato dele especificamente, mas eu quero falar de atenções que a gente fala, né? Quando a gente fala, pô, no último ano vai estar recebendo 60 e tantos milhões, né? Acho que na época que o Haliburton assinou o contrato, eu até postei com vocês lá uma threadzinha do Twitter que eu vi na Twittersfera do Pacers, que rolou lá sobre quebrando o salário dele, o que seria salário realmente e o que não seria, porque quando você olha direto assim, você fala, pô, ele vai receber 41 milhões por ano, né? Por temporada, vamos dizer assim. Mas aí quando você começa a quebrar o que tem de imposto, o que tem de imposto indiano e tal, você vê que o salário dele vira tipo 18 milhões. Tem nada de 41. Então é bem interessante ver essas quebras de imposto também que tem em cima do salário dos caras. Então eu não sei se eu me impressiono tanto com cada vez o negócio expandindo, porque a fatia depois deles fica menor. Não sei se eu consegui exemplificar o que eu quis, mas enfim. Não, esse lance do imposto, claro, ele impacta no rendimento final do jogador, mas eu acho que quando o Luquiba traz a preocupação dele com relação de para onde vão esses contratos, é o time. Porque o Celtics vai pagar 304 milhões para o Jaylen Brown. Agora, se o Jaylen Brown vai receber 304 milhões, aí nós vamos ver questão tributária, fiscal, o que o cara paga, o que o cara não paga, tudo mais. Mas o time vai pagar. E aí, o que o Luquiba falou, ano que vem, 330 milhões para o Tatum. São 634 milhões em 6 anos, porque aí o contrato de um fica um ano na frente do outro. Então, é muita grana, é muita grana. E assim, ver até onde também a liga sobe o patamar do teto e ver também aonde chega o teto do time quando a liga aumenta o teto. Né? Então, acho que essa é uma preocupação que faz todo sentido, né? E entender de onde é que vem tanto dinheiro assim também, que é um negócio que eu fico impressionado. De onde é que os caras arrancam tanta grana assim. Mas eu acho que essa é a principal pergunta, Fernandão. Acho que essa é a principal qualquer pergunta. Coisa que fale sobre o Jaylen Brown, assim, jogador, grande jogador, ótimo jogador, é uma figura do Celtics de hoje que é o espelho, é o que os caras veem como referência no time, ele e o Tatum, claro.
Me preocupa um pouco, né? A temporada passada, a conversa, né? A notícia que o próprio Luquiba trouxe para a gente aqui, de um certo desentendimento entre os dois dentro do vestiário, e o quanto que esse 1 ano de atraso do Tatum já não vai começar a gerar um certo ruído na hora da renovação, na hora da extensão do contrato. Já pegando essa história que o Luquiba trouxe para a gente aqui na reta final da temporada passada, né? De um certo ruído, né? E uma certa desavença entre os dois. Eu acho que assim, isso pode comprometer demais o time nessa temporada. Eu acho que 630 milhões compromete demais um time de qualquer forma, nisso que o Luquiba falou, de você estar pagando muito por grandes jogadores e não tendo espaço para compor um time. Você vai acabar não tendo espaço para compor um time e vai acabar fazendo uma equipe de 2, 3 jogadores e o resto é o que der para fazer e vamos lá. E aí a gente acaba tendo um Lakers de 2 temporadas, a gente acaba tendo um Phoenix Suns da temporada passada. É isso. De fato, é algo que a gente, por enquanto, se mesmeriza, né? Se fica impactado com os valores, com as notícias, mas talvez daqui a pouco o que mais vai impactar a gente é a gente perceber que esse mercado e esse lugar da liga, das ligas americanas, ele não é um lugar sustentável. Falando em sustentável, então. Perdão. Não, só para fechar o assunto de Jaylen Brown. Sim, teve problema entre os dois, até porque são 2 jogadores que jogam na mesma posição. Os dois são número 3. Né? O Celtics coloca o Brown de número 2, mas ele é um número 3. Os melhores jogos da carreira dele no Celtics foi ou quando o Tatum não estava jogando, ou quando o Tatum estava jogando mal, que aí ele teve que aparecer e jogou como 3. Então, assim, não coexistem os dois. Isso já é um fato desde o começo, eu sempre bato nessa tecla que os dois juntos não funcionam. Né, mas assim, por que Boston teve que fazer isso? Porque se você não renova com ele agora, você perde ele de graça ano que vem. Então você tem que renovar. E aí, com você renovando um super contrato esse ano agora o Celtics não pode trocar. Então para Boston faz sentido, porque você vai jogar esse ano, ele ainda vai jogar sobre o teto de 28 milhões, que era o último ano do contrato dele, não vai impactar ainda nessa temporada para Boston. Termina a temporada, você renova com o Tatum, dá um super máximo contrato para o Tatum, e se você quiser trocar o Brown, você troca. E aí, teoricamente, não vai cair os 300 milhões na conta de Boston. Vai uma coisa ou outra, mas não vai absorver isso. E aí você, né, começa, teoricamente, uma franquia só com o Tatum, e aí talvez eu acho que funcione. Eu acho que talvez seja o plano de Boston. Vamos fazer esse movimento, vamos ver o que vai acontecer esse ano, trazemos o Porzingis, vamos ver se esse time dá liga. Se não der, talvez a gente consegue já a escapada para cá, para lá, e aí por isso que eu digo que foi interessante não colocar o no trade clause no contrato. Eu acho que isso foi a vitória para Boston. Vamos ver isso aí, viu? Inclusive, se o Tatum quiser sair de Boston lá, eu aceito o Mathurin jogando de 2, tá? E aceito dar o Buddy Hield para vocês também. E aí o Tatum joga de 3 para nós. Eu acho que esse fascínio do patrãozinho vem do fato dele torcer para o San Francisco Giants. Porque todo torcedor do Giants ele tem essa coisa assim, de sonhar. E assim, fora que todo mundo cabe no time deles. Então, isso é muito bom. É que o sonho dele é um outro cara que joga de 3. É um outro cara que ele anseia para a volta muito sem graça. Mas assim, claramente. Cujo nome já está no nosso chat privado aqui. Aliás, fica a dica aí que o Haliburton quer ele de volta. Porque ele fez de tudo para contratar o cara durante o podcast dele ali. Estamos falando de Paul George. O podcast do Paul George lá, o Haliburton fez de tudo para trazer o Paul George de volta. Vou te contar, viu? Mas não, eu não quero, não. Muito obrigado. Beleza, seguindo. Normalmente na NFL, quando um quarterback assina, ele costuma ser o mais bem pago. Isso aí já é fato, isso aí é dito por tudo quanto é lugar. O próximo quarterback mais bem pago é o próximo a renovar o contrato. E foi o que aconteceu. Justin Herbert tá aí, renovou um contrato de 5 anos.
por 5 anos, né, no valor de 263 milhões de dólares, que vai dar coisa aí de 52 milhões no ano, ultrapassando o Lamar Jackson e também ultrapassando o Jalen Hurts. Ultrapassa também, em valor de temporadas, o valor do Mahomes. Obviamente que em contrato total não, porque o Mahomes tem 10 anos de contrato, né? Mas torna-se aí o quarterback mais bem pago agora, Justin Herbert. É merecido, né? Eu não quero discutir sobre o contrato dele, assim, porque é chover no molhado falar de quarterback que tá ganhando cada vez mais na NFL. Mas é um cara merecido, é um cara que mostrou o seu valor, fez jogos espetaculares pelos Chargers em todas as suas temporadas até agora. E é isso, é merecido. Agora, o ponto agora é quem vai ser o próximo a ganhar muita grana, né, Luquiba? É isso. Joe Burrow. Eu não queria falar, mas enfim, é isso. Não, Na verdade, concordo. eu acho. Na verdade, o próximo é o Burrow e depois é o Richardson Sim. também. E aí vai começar a enormidade de filas aí de quarterback. Ai, meu Deus. Mas é o que você falou, é a posição central do time. Você pode ter a franquia que for, se você não tem um quarterback no mínimo competente, você não vai para lugar nenhum, então não adianta, você tem que pagar mesmo o cara. Eu que estava conversando com o Fernandão em off, né? Da mesma forma que você está valorizando cada vez mais o quarterback, você está desvalorizando o running back. Né? Você falou do contrato do Saquon Barkley, foi uma dúvida que ninguém entendeu, porque ele iria jogar sobre a tag de 10 ponto alguma coisa, ele não queria jogar e aí ele renovou o contrato de 11. Ninguém entendeu qual que foi o grande ganho do Saquon Barkley, né? De não ter assinado a tag e ter renovado o contrato, porque de fato agora o Giants pode dar outra tag nele por valor baixo. Se ele tivesse assinado a tag, no ano que vem a tag seria muito mais cara. Então, ninguém entendeu o que o Saquon Barkley fez. E aí o que eu estava conversando com o Fernandão se você somar os 32 running backs titulares da liga, somar o salário de cada um dos 32 running backs da liga, dá 180 milhões. Se você somar os 4 quarterbacks principais ganhando dinheiro, dá 200 milhões. Então, 4 quarterbacks ganham mais do que 32 running backs. Só por aí você já começa a entender qual que é a grande desvalorização. Mas tem o wide receiver. Cara, o wide receiver ganha... Tudo bem, o Tyreek Hill é um caso à parte, ele ganha 30 milhões. Só que aí você vê o segundo, que é o Devante Adams, que ganha 28, você vê o terceiro, que é o Cup, que ganha 26, o A.J. Brown ganha 25 e assim por diante. Então ainda é uma classe valorizada. Aí você vai falar, mas running back, wide receiver, tal, não sei o quê. Beleza. Pega o tight end. Você tem o Waller ganhando 17, você tem o Kittle ganhando 15, você tem o Kelsey ganhando 14, o Goddard ganhando 14. Ainda tight end ganha mais do que o running back. O running back, se você tira da conta, né, o McCaffrey, que ganha 16, e o Camara, que ganha 15, o terceiro já ganha 12. O décimo, que é o Conner, ganha 7. O décimo melhor running back mais pago ganha 7 milhões. Aí você já começa a ver a desvalorização que é do running back para a liga. E cada vez mais a gente está vendo isso acontecer. Por quê? Porque para os times, eles estão entendendo que o running back é um jogador dispensável, é um cara que não vale a pena você investir dinheiro, porque tem filas no draft. Então você não precisa gastar nenhuma pique alta em running back. Né? Tudo bem que a gente teve aí o Falcons gastando com o Bijan, mas não é o comum acontecer, está cada vez menos running back sendo draftado cedo, porque você vai ter uma enormidade de jogadores que vai jogar 4 anos pelo contrato de calouro, e aí você talvez pega o 5º ano, ou talvez não. Não gostou, tchau, você dispensa o cara, traz mais um e fica fazendo isso. Então parece que não está fazendo muita falta para os times. E aí, né, teve essa reunião toda aí do Zoom Meeting, dos running backs, e aí depois disso que o Saquon assinou, por isso que a gente ficou ainda mais em dúvida. Então eu acho que está indo para um caminho estranho, né, para a posição de running back, e eu não sei o que vai acontecer. Se por um lado o quarterback está cada vez ganhando mais dinheiro, o running back está cada vez ganhando menos dinheiro. E são os jogadores que talvez mais né, tem risco de lesão, porque running back ele está um snap de perder a carreira, porque é uma entrada diferente, uma entorse de joelho ou uma porrada, né? Porque o próprio quarterback, se você falar, também tem. Tudo bem, mas o quarterback tem várias proteções, o running back não tem. Ele recebe a bola, a partir do momento que ele toca na bola, a porrada pode comer solto pro cara. Então ele tá, eu sempre falo isso, ele tá sempre a um snap de perder a carreira dele.
E talvez a ideia do que o Sacon fez é o que o Eric soltou no nosso grupo lá. Ele podia estar precisando do dinheiro da reforma dele. Então ele vai ter o dinheiro. É liquidez, entendeu? Ele assinou esse contrato por conta de liquidez. Então ele já vai pegar a graninha dele e já vai dar investimentozinho ali na casa que tá na reforma. É isso aí. Mas beleza, se tá sendo desvalorizado isso. Não. Não, pode ir lá, não pode ir lá. Eu queria só voltar no Justo Bebetinho. Eu acho que a gente entra na discussão dele na mesma que a gente estava terminando quando falava do Jaylen Brown e do Tatum, né? Você acaba pagando pelo potencial e não pelo que o cara fez e já ganhou, né? A gente sempre falou aqui, né? O quarterback é a posição mais importante do esporte, talvez comparada com a de arremessador no beisebol. Mas eu ainda acho muito estranho que um cara que entrou na liga há uns 3 anos, 3 temporadas, 4? 5, né? 5 temporadas. Nossa, 5 anos já? Peraí. Agora eu tô confuso. Eu não lembro agora do draft do Herbertinho. Ele tá indo pro quinto ano. Ele tá indo pro quinto ano. Isso. Então tá. O cara indo pro quinto ano, embora tenha feito sempre ótimas temporadas, de repente o cara ganhasse 52,4 milhões de dólares por ano. Aquilo, a dificuldade de encontrar o cara da franquia. O time é obrigado a pagar. O time é obrigado a pagar pelo potencial, sem saber se de fato aquilo vai se transformar em alguma coisa. Eu tenho medo desses negócios, eu confesso, eu tenho medo. Muito medo. É o que você paga para ter o quarterback, para ter a cara da franquia, não tem jeito. Mas se o running back, como o Luquiba falou, está sendo desvalorizado, a linha ofensiva está cada vez mais valorizada e o Andrew Thomas consegue um contratão com o Giants, contrato de 5 anos no valor de 117,5 milhões. 67 milhões totalmente garantidos e outros vêm por incentivos. Mas, enfim, é um baita de um contrato com o Teco. Mas aí, se você lembrar do filme lá do Blindside, do Michael Oher, ali ele já fala a letra, né? Graças ao que aconteceu com o Theismann, a liga entendeu que você tem que pagar caro para o cara que vai dar segurança para o quarterback. Então faz sentido você pagar, né? Aí tem toda essa lógica mesmo. É o cara que vai proteger o quarterback, ele tem que ganhar também, porque o cara está se arriscando, né? Então faz sentido. Se eu não me engano, ele tá atrás só do Tâncio, tá? Como o maior contrato por temporada. Então, assim, é um contratão mesmo pro Thomas. E é isso aí que a gente tem de contratos. A gente tem muita coisa de NHL, vai ficar pra semana que vem, tá, Luquiba? Mas... Olha, eu acho que a gente pode falar rápido, porque eu imagino que Não, porque eu não quero falar rápido de NHL. Vamos falar na semana que vem. Vamos dar o merecido espaço que a NHL merece também. Porque agora eu tenho que xingar. Deu tapa em cima da mesa, hein, você viu? Não, eu dei, porque assim, aconteceu um monte de desgraça com aquele desgraçado daquele time que deveria acabar, deveria ser devolvido para a Disney, chamado Anaheim Ducks. E eu preciso destilar meu veneno e minha raiva do que aconteceu no dia do draft, entendeu? Então a gente vai falar de NFL não, né? NHL na semana que vem e a gente vai encerrar esse podcast aqui, Fernandão, com você falando da renovação de Roberto Manfredo com a MLB. Ou seja, esse energúmeno, esse incapaz, vai ganhar uma nota e por mais 4 anos vai comandar essa liga que tanto amamos de beisebol. Patrãozinho, não bastasse mais 4 anos de Roberto Manfredo, quando ele finalizar esses 4 anos, ele terá ficado 15 anos como comissário da liga, né? Porque ele entra no cargo no dia 25 de janeiro de 2015 e tem já a sua renovação garantida até 25 de janeiro de 2029. Então, é bastante tempo de Roberto Manfredo. Roberto Manfredo que hoje, para muitos fãs de beisebol, vive uma relação de amor e ódio, né? O que ele fez até 2021 é bastante deplorável, né? Sobretudo a postura dele diante do caso, né, do roubo de sinais do Houston Astros, mas o que talvez tenha limpado um pouco a barra do Roberto Manfredo e dado a ele a oportunidade desses mais 4 anos à frente da liga, né, como comissário da liga, foi justamente a
a bem-sucedida negociação que ele teve durante o período da greve, né, da temporada passada. Principalmente sendo um bom interlocutor da liga com a Associação de Jogadores da MLB. Eu acho que isso foi um ponto muito positivo da gestão do Roberto Manfredo. E aí, nessa temporada especificamente, aí falando das coisas que acontecem dentro de campo, as mudanças que ele implementou para o jogo trouxeram muitas vantagens para o esporte. Os movimentos que ele tem feito em relação à internacionalização da marca da MLB, né? Nós estamos falando de uma temporada 2024 que vai ter jogos na República Dominicana, vai ter jogos na Coreia do Sul, a London Series, vai ter jogo em Paris. Então, assim, é um esporte, é uma liga que começa a se espalhar pelo mundo. Mas, do ponto de vista da gestão mesmo, e aí tirando esse pedaço, né, desde a temporada passada para cá, a gente tem muita coisa a criticar em relação ao Rob Manfred, principalmente no que diz respeito a como ele lidou com o roubo de sinais do Houston Astros em 2017, a ponto de, nesse ano, em 2023, 6 anos depois da coisa acontecida, ele fazer uma meia-culpa dizendo que se arrependia de ter dado imunidade aos jogadores dos Astros e de não ter tido uma punição esportiva em relação ao time dos Astros e também aos jogadores, e não só a punição administrativa, né, que acabou muita gente falou, não, mas puniu no máximo que podia punir o Astros, mas o máximo de 5 milhões para um time como o Houston Astros é muito pouca coisa. A verdade é essa, que o Manfred, ele estimula na gente esse sentimento dúbio, de um tanto de raiva, de tristeza, mas também eu acho que a gente precisa reconhecer que, pelo menos para essa temporada e os movimentos que ele tem feito dentro de campo, né, a instauração do pitch clock, a limitação do shift, a ampliação das bases, e eu acho que fundamentalmente entender que o beisebol não é um esporte estadunidense, mas é um esporte, se não mundial, mas praticado em muitos lugares e com gente que gosta muito de beisebol espalhada aí pelo mundo. Eu acho que ele entendeu isso a partir do WBC, que a gente teve em março desse ano, um pouquinho antes do início da temporada. Acho que aquilo ali foi uma chamada de atenção para ele, e ele conseguiu captar isso. A gente não pode negar que ele soube captar o quanto que o WBC deu certo. E ele agora intensifica, né? A gente lembra, a London Series existe desde 2018, acabou sendo interrompida por conta da pandemia. A MLB já tinha feito jogos de início de temporada na Austrália, já tinha feito jogos no Japão, e agora, né, estende a sua geografia também para a Coreia do Sul, para a República Dominicana durante o Spring Training da próxima temporada, para a série lá na Cidade do México. Eu acho que, assim, por esse lado, a gente tem que reconhecer que o Manfred tem feito esforços para ampliar a geografia da MLB, e acho que isso tem dado muito certo. A gente vê números em 2023 da ampliação de gente no estádio, da ampliação de audiência dos jogos de beisebol da MLB, com a crise da Bell Sport, né, que a gente falou um pouquinho, né, atrás lá no Zonecast. Ele disse que assumiria as transmissões dos times que tinham vínculo com a Bell Sport. E ele fez isso já desde a semana passada com o time do Arizona Diamondbacks, que rescindiu completamente a sua relação com a Bell Sports Arizona, e desde então é a própria MLB que cuida das transmissões do Arizona Diamondbacks. Então esses pontos são importantes, e eu acho que é justamente nisso daí, e quando a gente está falando de das ligas americanas, nós estamos falando de dinheiro. Em certa medida, o Rob Manfred tem trazido dinheiro, ainda mais dinheiro para o beisebol, né? Então acho que quando a gente olha para esse lado, tem alguns pontos positivos, mas a história do Houston, para mim, fala muito alto, e também de ter chamado o troféu do comissário de um pedaço de ferro é uma sacanagem tremenda. É desvalorizar demais a sua liga. É claro que agora ele tenta
dar uma lavada nessa imagem, né? E aí melhorar essa situação. Mas os últimos 2 anos do Rob Manfred têm sido positivos. Acho que é isso. É nesses últimos 2 anos é que ele sustentou a possibilidade de ficar mais 4. Aliás, eu deixo aqui a dúvida aberta para a gente até discutir isso em próximos podcasts e ir atrás de números e tudo mais. Eu quero saber transmissão, audiência, público em estádio, quanto isso teve de aumento com pitch clock, com a diminuição de tempo dos jogos. Eu quero que a gente traga isso num futuro aí para a gente analisar realmente os dados e ver o quanto isso afetou de trazer gente nova ou não. E também deixar aquele recado para a galera, né? Que você que sofre de síndrome do impostor, tome aí como base esse contratão aí do Manfred agora, tá vendo? Energúmenos ganham renovações. Você que é bom, não fique se achando um lixo. Eu achei que o Fernandão foi muito simpático para falar do Manfred, porque Manfred positivo na mesma frase, para mim já não consigo. Uma coisa que para mim já buga completamente aqui. O Fernandão quer ser imparcial. Ele não entendeu que esse podcast é parcial. Nos podcasts, tanto aqui no Zonecast quanto lá no Entrada, ser um cara que sai da posição de torcedor dos Dodgers e tenta pensar como um cara que vê o negócio. Eu sei que você quer sempre ver eu falo do seu lado. do Rob Manfred positivo, mas aqui dentro de mim meu coração bate forte de raiva. Eu tô vendo você falar e eu tô morrendo por dentro, né? Cara, ele pode fazer qualquer coisa interessante pro esporte que vai continuar sendo um otário, vai continuar sendo uma péssima pessoa, você entendeu? Não tem desculpa, não é boa ação que vai pagar o erro que o cara fez. O cara poderia simplesmente ter chegado e falado, beleza, acabou essa temporada, não tem campeão e pronto, era só isso. Não precisava punir atleta, não precisava fazer nada, era só simplesmente falar, essa temporada não temos um campeão válido. Pronto, põe um asterisco ali e acabou. E se ele fazendo isso, pronto, teria total respeito de todo mundo, mesmo passando ileso os jogadores. Aí depois disso ele pode acertar 50 vezes, que para mim vai continuar sendo sempre aquele cara horrível. Eu adorei, Luquiba, adorei. Mas é isso, crianças. 1 hora, vou deixar. Mas vamos falar mais por mais 20 segundinhos? Não vamos falar, não. 1h17 de podcast, entendeu? 17 cuidado agora onde é que você chegar com esse negócio, viu? 17 agora é o número bom. Ari Borges, sabadão, tem Brasil, tem as nossas guerreiras jogando contra a França. Vamos para cima da França. Vamos acabar com queijo Roquefort, vamos acabar com gorgonzola, acabar com tudo quanto é queijo francês aí. Vamos acabar só com a seleção francesa, patrão. Deixa o queijo intacto, porque eu não consigo viver sem aquele negócio. E falando tanto de contrato, teve um contrato aí também que o Mbappé recebeu a oferta lá dos árabes, lá, aquela coisa absurda de quase 1 bilhão lá por um ano. Né? A gente falando de contrato também faltou falar disso. Cara, se ele aceita ir pra lá, rapaz, é que ele não vai. Ele falou que vai pro Real Madrid, né? Vai esperar terminar o contrato e vai pro Real Madrid. Mas é isso. Aí, ó, enrolamos tanto, fiz graça, agora 1h18 de podcast. Vamos passar aqui pro ponto, pra dica, para encerrar esse rolê. Confesso que eu não vi quase nada. Não tenho uma dica para ter. Mas o Luquiba é curioso. Assistiu. Trouxe uma dica que tem tudo a ver com o que falamos agora sobre a maior figura da NFL, que é o quarterback. E é isso aí. Sim. A Netflix acertou, né, em trazer um documentário chamado Quarterback, né, para mostrar os bastidores, para mostrar, né, o que às vezes você só imagina que acontece. E aí, às vezes, você fala, eu sabia que isso acontecia, ou às vezes você tinha uma ideia e não era o que acontecia. Então, para mostrar todo como é a rotina do quarterback, a vida dele, pré-jogo, durante jogo, pós-jogo, preparação durante a semana, né? E aí eles pegaram 3 quarterbacks e acompanharam a temporada inteira. Né? Pegaram o Mahomes, claro, é o maior nome da liga, e pegaram o Kirk Cousins, que eu acho que foi um nome acertado, né? Para você, talvez, ter um ponto de diferença. E aí você traz um cara como o Mariota, que talvez era o risco do tipo, como é que vai ser? Então eu acho que foi bem construído nesse sentido. Se fosse 3 quarterbacks que são situações diferentes, são status diferentes,
e aí você, né, acompanha um pouco a rotina. Eu confesso que eu não assisti até o final, né, mas o final eu sei que é o Super Bowl, claro, Mahomes lá, mas até onde eu assisti, eu acho que até assisti o quarto ou quinto episódio, vale muito a pena, e já fomos agraciados em saber que vai ter uma segunda temporada. Não sei com o mesmo elenco, provavelmente eles vão trocar os quarterbacks, mas já vai ter uma próxima temporada. Então vale muito a pena ir assistir. Exatamente. Eu queria bater palma aqui para a Netflix, que fez um trailer que começa com o cozinheiro do Mariota. Então, assim, maravilhoso. Luquiba, o meu TDAH não fez eu prestar atenção se você falou o nome dos 3 quarterbacks que estão na série. Falou, né? Então tá bom. Então, beleza. Mahomes, Mariota e Cousins. Exatamente aí. Tem o primo, tem o surfista do Havaí ali, e tem também o Caco. Me recuso a falar Kermit. É o Caco. É isso. Senhores, depois de 35 dias, foi muito bom estar com vocês. Foi muito bom conversar com vocês. Aquele efusivo abraço. Dei um efusivo abraço no Luke Bonte também, foi muito bom. Então agora efusivo abraço virtual para vocês. A gente se vê semana que vem nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal. Teremos lives que acontecerão na semana que vem. Em breve trazemos aí todos os dados. Mas vamos falar de PAN, vamos falar desse projeto maravilhoso. Vamos trazer o Rafik para dar as palestrinhas dele, que o Rafik já causou tretas no grupo essa semana. E a gente vai tretar agora em live, porque é assim que a gente gosta. É podcast e live da vida real. A gente treta, a gente se ama, mas a gente treta pra caralho. É isso aí. Fernandão, Luquiba, todos que estiveram aqui com a gente, grande beijo e até semana que vem.